Bom, olá a todas. É uma satisfação muito grande ter vocês todas aqui. Algumas são UFRJ ainda, outras já foram UFRJ, outras nunca saíram da UFRJ. Primeiro eu vou me apresentar nessa roda de conversas e depois eu vou passar a palavra para cada uma de vocês. Bom, meu nome é Inaya Lima, eu fiz mestrado na UFRJ, fiz doutorado na UFRJ. Todo o tempo em que depois do doutorado a gente não podia fazer pós-doutorado na mesma instituição de ensino, mesmo não revelando minha idade, não sou tão antiga assim, mas eu não podia. Então, eu fui obrigada a sair da UFRJ, mas a UFRJ continuou dentro de mim e eu voltei à UFRJ logo depois do meu pós-doutorado. E mesmo durante o meu pós-doutorado, eu ia aos sábados, lá no fundão, trabalhar para ter artigo na minha área de pesquisa. Eu sou da física nuclear aplicada. Depois do meu pós-doutorado, eu fui professora da UERJ, fui professora visitante, fui professora adjunta por 3 anos, até que saiu um concurso na minha casa, porque eu considero a UFRJ a minha casa, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Tive a grande felicidade de passar e hoje eu digo com orgulho. Hoje eu sou UFRJ, hoje eu sou professora associada da UFRJ, tanto na Poli quanto na COP, no Departamento de Engenharia Nuclear. E todas nós somos nucleares de alguma forma aqui, todas. Sendo de formação, de mestrado, de doutorado, de pós-doc, de profissão. E é por isso que todas nós 6 estamos aqui hoje para comemorarmos esses 100 anos de UFRJ. E é com muito orgulho que eu convidei cada uma de vocês para a gente falar sobre pesquisa nuclear, infelizmente em tempos de pandemia, mas sobre o nosso prisma. Que prisma é esse? É o prisma do universo feminino. Por quê? Porque foi aqui na UFRJ que eu aprendi a falar, a não ter medo de falar contra o patriarquismo que existe na universidade, na engenharia nuclear, na engenharia, na ciência, na matemática, na tecnologia. Foi aqui que eu aprendi a orientar. Foi aqui que eu aprendi a ser professora. Foi aqui que eu aprendi a ministrar palestras. Foi aqui que eu aprendi a fazer contatos. E foi aqui que eu aprendi a conhecer todas vocês. Foi aqui que eu aprendi que aluno não é aluno. Aluno é ser humano. Que ex-aluno é colega de trabalho. E é por isso que estamos todos aqui, juntas e misturadas. Alunas, ex-alunas, colegas de profissão. Então, agora, depois dessa introdução, que para mim é muito emocionante, eu passo a palavra para uma pessoa que eu tenho muito, muito orgulho, porque ela foi a primeira pessoa a se formar em engenharia nuclear na UFRJ. Juliana Pacheco Duarte, por favor. Obrigada, Nayá, pela introdução. Obrigada por me convidar a estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme estar revendo alguns dos rostos com quem eu trabalhei durante a minha graduação na UFRJ. Eu me formei na UFRJ em 2013, né? Você foi uma das minhas professoras e eu me formei 3 anos após a criação do primeiro curso de engenharia nuclear da UFRJ. Na época, eu já tinha completado ali mais de 80% do meu curso de física na Unicamp. Eu já queria trabalhar na área nuclear, então não pensei 2 vezes e me mudei, prestei vestibular, passei, fui para a UFRJ e começar o curso de engenharia nuclear.
E eu tenho, entre as instituições que eu passei, instituições de ensino como aluna e agora como professora, eu tenho um carinho muito especial pela FRJ, porque eu acho que foi ali que eu me descobri como pesquisadora, que eu me descobri a minha paixão pela área nuclear, e foi aonde que eu comecei mesmo a minha carreira, que tem agora, faz uns 10 anos, desde que eu fui para a FRJ em 2010. Em 2014, eu já tinha feito meu mestrado na Poli da USP e vinha para os Estados Unidos fazer o meu doutorado, e a minha intenção era voltar para o Brasil. Aí aconteceu que as coisas mudaram um pouco, os planos mudaram, eu terminei meu doutorado em julho de 2018, em agosto do mesmo ano, eu comecei a trabalhar na Virginia Tech, aqui nos Estados Unidos, como professora assistente, que é o equivalente do professor adjunto nas universidades federais no Brasil. E sobre ser mulher na área nuclear, eu falo que é muito parecido com a realidade no Brasil. Nós somos ainda muito poucas. E a área nuclear, eu costumo dizer que é um nicho ainda mais conservador do que o resto da sociedade. Então, é muito comum, e eu acredito que vocês vão compartilhar essa experiência, de eu ser a única mulher numa sala, numa reunião, e muitas vezes também a mais nova, porque a área nuclear também existe esse gap de gerações no mundo inteiro. E por conta disso, é muito difícil estar recrutando mulheres para trabalhar na área. Eu trabalho na parte experimental de termohidráulica de reatores nucleares. Eu criei um laboratório de transferência de calor e análise de segurança aqui na Virginia Tech, onde estamos construindo experimentos para estudos de transferência de calor para reatores avançados a alta pressão. Então, os experimentos serão feitos à mesma pressão dos reatores resfriados a água. E são experimentos tanto em ebulição em piscina, que a gente fala, que é sem o escoamento do fluido em estudo, experimentos com escoamento forçado. E, nesse momento, eu tenho financiamento tanto interno da Virginia Tech, quanto do governo, através do Departamento de Energia dos Estados Unidos e através da Comissão Nuclear Reguladora, aqui também nos Estados Unidos. Desde março, 11 de março, foi quando a Virginia Tech anunciou que todas as aulas seriam online devido à pandemia. Então, a gente teve uma mudança da maneira de trabalhar aqui na universidade desde essa semana. E a gente estava no meio ali do nosso Spring Break, que é a semana de férias que os alunos têm no meio do semestre da primavera. Então, a universidade fez o anúncio naquela semana justamente para falar para os alunos: não voltem para o campus, fiquem em casa, as aulas serão online até o final do semestre, para que não aumentasse as chances de contágio aqui na nossa comunidade e no campus. Então, a universidade estendeu por mais uma semana aquele Spring Break para dar tempo de nos organizarmos. E eu ensinei durante o último semestre termodinâmica para os alunos do segundo ano de engenharia mecânica. E todas as aulas até ali final, metade de maio, quando o semestre acaba aqui, foram ministradas online. Eu vejo uma diferença daqui em comparação com o Brasil sobre ensino à distância, porque aqui, de uma certa maneira, todos nós já estávamos familiarizados com as ferramentas para o ensino à distância. O nosso programa de engenharia nuclear, nós temos mais ou menos metade dos professores aqui em Blacksburg e metade na região de Washington. Então, todas as nossas aulas de pós-graduação já são ministradas online também, para os alunos que estão no outro campus. E aí eu continuei usando as mesmas ferramentas, utilizei o Zoom para dar aula e continuei usando o iPad também, que pertence à universidade, que eu já utilizava em aula. Então, a transição do ensino foi bem tranquila nesse sentido. Todas as atividades online, os alunos aqui também, a gente não tem uma preocupação de se os alunos têm ou não acesso a uma internet de qualidade, porque a grande maioria tem.
Então, foi uma transição bem tranquila. Em relação aos laboratórios, nessa época de pandemia, a transição foi feita por etapas. Primeiro, a universidade diminuiu o número de pessoas trabalhando nos laboratórios e ficou assim por algumas semanas, até que ali no início de abril, os laboratórios foram fechados. Apenas os laboratórios relacionados diretamente à pesquisa do Covid, tanto para a produção de vacina como para a produção de equipamentos, esses laboratórios continuaram trabalhando com as medidas de segurança, mas os laboratórios, como o meu, foram fechados completamente aí por mais de 2 meses. E agora, essa semana, e nas próximas semanas, nós estamos se abrindo com as medidas de segurança. Todos os equipamentos de proteção pessoal já foram comprados, já estão no laboratório. A gente vai ter o controle de número de pessoas trabalhando no laboratório para continuar mantendo o distanciamento social. Mas essa transição para trabalhar de casa, agora eu estou mais de 3 meses trabalhando em casa, está sendo bem interessante. Eu tenho 90-95% do meu trabalho eu posso fazer aqui. Antes eu não fazia, antes eu fazia no campus. Eu ia para lá, almoçava, tomava meu lanche, às vezes até jantava antes de vir para casa. Mas agora eu faço esses 90% do trabalho aqui, vou no laboratório apenas eventualmente para receber algum equipamento ou para modificar agora os procedimentos de segurança. E eu tento utilizar esse tempo, é claro, eu estou tentando fazer o melhor, não só no sentido do trabalho em si, mas para dar um apoio, para buscar um equilíbrio, para que eu possa dar um apoio para as pessoas que eu tenho contato virtualmente, para os meus alunos que também estão trabalhando à distância, que têm familiares em todos os lugares do mundo. E eu tenho consciência também que eu estou numa situação privilegiada, acho que todos nós aqui estamos, uma situação privilegiada de poder estar trabalhando de casa. Então, eu também ando utilizando esse tempo para tentar entender o meu papel e quais são as maneiras que eu posso atuar mais na sociedade, né, como pesquisadora, engenheira nuclear, como educadora e também como mulher. Então, de novo, muito obrigada por me convidar para conversar aqui com todos vocês, para comemorar os 100 anos da UFRJ, que é uma instituição que eu tenho muito carinho e saudades. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, Juliana. Muito obrigada mesmo. Eu vou passar a fala agora para Luciana Carvalheira, que é uma pesquisadora do IEM, que ela terminou sua tese de doutorado ano passado, né? E eu fui lá simplesmente tirar umas fotinhas e, de repente, quando eu vejo, ela está trabalhando com microesferas nucleares e, enfim. Lu, queria que você desbloqueasse o seu microfone, por favor. Oi, desbloqueei. Isso, tá ótimo. Obrigada, porque eu não estava conseguindo dar aqui. E falasse um pouquinho para a gente, então, da sua experiência. Você é uma pessoa que trabalha no IEM, lá no campus junto com a gente da UFRJ, fez seu mestrado lá na Química, né? E é uma pessoa completamente experimental também, né? E daí veio a sua experiência nuclear. Então, conversa um pouquinho com a gente também nesse tema, divide com a gente como a Ju dividiu. A palavra é sua. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer, meninas, estar aqui dividindo esse momento com vocês e para estar falando, né, sobre
essa nossa vivência e essa nova experiência com a pandemia. E, no meio disso tudo, comemorar esses 100 anos da UFRJ, né? Que é uma instituição de peso, de renome, muito responsável por grande parte do que a gente tem aí de pessoas que trabalham com ciência, que fazem ciência, tecnologias, né? E eu fico muito feliz assim de participar, né? Contando aí um pouco sobre a minha experiência. E eu que fiz graduação, mestrado, doutorado na UFRJ, né? Não fiz diretamente na nuclear, porque a minha base é química, eu sou técnica em química antes de ser graduada e pós-graduada, então eu sempre foquei na química e associando ela à área nuclear, né? Então eu estou na nuclear e estou mesclada com a química, né? E essa experiência é bem diferente, né? Eu tenho poucos parceiros assim com o mesmo tipo de atuação que a minha, né? Eu trabalho com grupos multidisciplinares, multiformação, mas o meu perfil eu vejo que ele é bem assim específico, né? Mas isso eu acho também interessante porque eu agrego, né, ao trabalho dos colegas e os colegas também agregam ao meu trabalho. Eu queria dizer o seguinte, que essa questão da pandemia, né, está atingindo todo mundo, está bem complicado, e o meu trabalho, por ser experimental, ele parou, né? No antigo normal, o antigo normal. Eu costumava dividir as minhas atividades entre atividades experimentais no laboratório e as atividades teóricas, né, que estão relacionadas a levantamento bibliográfico, elaboração de artigos científicos, de projetos, avaliação dos resultados que foram obtidos no laboratório. E aí, no início com a chegada da pandemia, né, eu fui migrada imediatamente para a atividade remota, para o trabalho remoto. Então, a parte experimental pausou, né? E aí eu continuei trabalhando com a parte teórica. Essa questão assim, da gente trabalhar em laboratório, não tem como. O tipo de experimento que eu faço não dá para trabalhar esses experimentos no ambiente virtual, né? Porque tem muita gente que trabalha com modelagem, até para experimentos químicos, mas não é o meu caso, né? Como a gente trabalha com uma parte muito específica, eu preciso realmente daquele dado da bancada para daí começar a tentar tratar alguma coisa no mundo da modelagem, né? E uma outra coisa assim que eu percebi, né, que eu consegui participar mais dos movimentos na área de ciência, participando das lives, né? Eu assistia a muitas lives científicas que tinham relação com a minha área, né? Eu também fiz uma live falando sobre essa questão da ciência, né? Que a gente foi muito atacado nos últimos 2 anos, né? Então, eu participei de um movimento para estar defendendo, né, a relevância da ciência para a sociedade. E eu achei isso bem interessante porque no antigo normal eu não conseguiria, né? A gente não ia parar para assistir a alguma palestra de alguém. Primeiro é aquela complicação do ir até o local da palestra, né? E o tempo, e a agenda, e tem a questão também burocrática do trabalho, né? De você ter que justificar e pedir uma autorização e depois emitir um relatório. Então, na forma remota, né? Essa burocracia é praticamente zero, né? Então, a gente assiste a várias lives sobre vários assuntos. Eu acho que eu assim, ampliei bastante a minha percepção sobre outras questões da ciência e também o networking, né? Que eu já fazia, mas eu acho que aumentou também durante a pandemia.
Um outro aspecto, né, que eu queria colocar era com relação assim, a essa questão da gente, né, como mulher, o que aconteceu de novidade aí, né, ou de diferença por conta da pandemia, desse momento de isolamento, esse período, né? Eu tive muitas dificuldades, né, em assumir toda essa questão relacionada às tarefas domésticas, tá? Porque as outras questões, por exemplo, falta de sororidade, atitudes machistas, falta de representatividade, essas questões eu sempre tangenciei, né? Sempre senti, sempre fui assim, sempre sofri com isso, né? Mas essa questão de, olha, ainda tem a casa para cuidar, não fazia tanto parte da minha vida e agora faz. E no novo normal vai continuar fazendo. Então eu espero que alguma ponderação seja feita, né? Eu não sei, porque eu não me sinto, por exemplo, apoiada no sentido de que, se compararem a minha produção científica com a de algum homem na ciência, né, que eu vá estar numa situação de igualdade, né? Porque a métrica é muito fria, né? Ela não considera fatores da vida real e que nós somos seres humanos, né? Como o aluno é um ser humano, a mulher pesquisadora também é um ser humano, né? Então, para mim, acho que esse é o principal desconforto, né? Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de participar, de estar conversando com mulheres tão especiais, tão bem formadas, com histórias de vida, vida no sentido não só profissional, né, mas a vida ali enquanto ser humano, né? E eu espero que essa nossa sensibilidade, que essa nossa percepção, que essa nossa reflexão, ela realmente se concretize no novo normal, né? A gente está precisando de mais ações, mais atitudes, né? Projetos que realmente estejam sendo executados, né? Acho que as dificuldades a gente já levantou, há algumas soluções também, mas a gente precisa agora colocar em prática. E eu, assim, tenho procurado não me omitir, eu tenho procurado me posicionar, eu estou cansada um pouco dessa questão de falta de espaço, falta de equilíbrio, falta de compreensão, né? E a gente também que está pedindo esse espaço tem que compreender que os outros que não dão também acham isso natural e a gente tem que desnaturalizar isso, né? Então, acho que a gente tem um trabalho bem bacana pela frente e nossa trajetória já é uma ferramenta de transformação nesse trabalho, nesse caminho. Gente, gratidão pela oportunidade. Beijo grande para vocês, paz e bem. Obrigada, Lu. Muito obrigada, Luciana. Eu queria fazer uma ponte do que você falou, porque agora eu vou passar para a Mani. Mani, teu microfone está mudo, eu não consigo. Conseguiu, obrigada. Aumenta só um pouquinho do seu volume, porque o que a Luciana falou é uma realidade, a gente já sabe, né? Que as mulheres são as grandes sofredoras, né? O próprio nome Maria é o significado disso. E agora, na pandemia, nós já temos dados do Brasil, do mundo, de que a nossa produção científica realmente ela caiu, ela vai cair. A gente está submetendo menos artigos científicos, a gente está rendendo menos cientificamente, a carga administrativa ela aumentou, a carga de sala de aula agora está em home office, está nas plataformas virtuais, e a carga de casa
que às vezes era 0, agora passou a ser 100%, né? E quem tem filho, quem é mãe, eu não sei, porque eu sou mãe de pet, eu não sou mãe de um ser humano, então eu não faço a menor ideia do grau de dificuldade que isso vai estar elevando, nem sei qual é a potência que vai estar elevando tudo isso. Por mais que a gente saiba, né, que o aluno de doutorado, aluno de mestrado, ele tem direito à licença dos 120 dias, né, dos 4 meses e tal, para tirar quando tem o filho. Mas a gente sabe, né, que aqui na UFRJ a gente está tendo, da nossa direção acadêmica, a colaboração de que depois desse período da excepcionalidade, os períodos vão ser estendidos, mas a gente sabe que as agências de fomento elas não vão estender a bolsa pelo período de excepcionalidade por completo, elas só vão estender por 3 meses, outras por 2 meses. Então, eu te pergunto, porque eu sei que você é mãe, né, de uma adultona e de um pequenininho, né, e é o pequenininho que exige mais a sua atenção. Então, engatilhando, eu sei que você está no período que você tem que escrever o teu artigo para você defender a tua tese. Você já está nesse período, né? Porque na COP, aqui na UFRJ, o aluno ele tem que ter um artigo aceito, senão ele não defende mais, né? Isso é uma regra que está começando a valer agora para os que entraram há 4 anos atrás, né? 5 anos atrás, se não me engano. Diretor, o senhor não está me ouvindo falar isso, né? Porque eu estou numa gravação, então eu devia saber de cor se é 4, 5 anos, mas... São 5. São 5 anos, mas a gente está aqui, né? Então, todo o FRJ está me ouvindo, faça CPGP. Então, a Soninha vai falar assim, se você não sabe, professora não é, a senhora saia da CPGP. Mas são 5 anos. Então, eles são obrigados a ter o artigo aceito na revista, na plataforma JCR, senão eles não conseguem fazer defesa. E o que a Luciana falou é uma coisa muito importante do gancho que a Mani vai falar. Por quê? Porque nós, professores, nós também vamos sofrer com isso, porque nós estamos em plano de carreira. Eu, por exemplo, eu vou para a Associada 2 em 2021. E eu tenho toda uma planilha, né? Eu tenho que ter extensão, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter administração, eu tenho que ter artigo aceito, eu tenho várias coisas para somar minha pontuação mínima para ir para associado 2. E como é que vai fazer? Né? Se a gente não está conseguindo publicar. Né? Que a promoção é de 2 em 2 anos. Como é que o aluno de doutorado vai fazer? De mestrado ele não precisa publicar para defender, né? Mas o de doutorado sim. E uma mulher que é mãe, aí eu pergunto para a Mani dando um gancho. O Brasil está preparado para uma mulher que está cursando o doutorado, mãe, em termos de Covid, fazendo nuclear? Bom, é uma excelente pergunta. Eu, primeiramente, queria muito, é muito importante para mim. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas é muito importante para mim olhar para vocês. Vocês viraram representatividade para nós que estamos estudando ainda para alcançar os cargos que hoje vocês ocupam. Então, vocês representam as mulheres na pós-graduação em engenharia nuclear. Então, assim, uma oportunidade que eu acho que eu nunca vou esquecer, fora que é a minha primeira vez. Então, assim, está sendo muito, muito fascinante ouvir a trajetória de vocês e como vocês estão enfrentando esse momento. Então, já que eu falei das mulheres, né, na pós do PEN, na pós da engenharia nuclear, na UFRJ, que agora completa
100 anos, eu gostaria de trazer alguns números só para a gente se localizar, né? A gente falou aqui de poucas mulheres na engenharia nuclear. O que representa isso para o nosso programa? Eu era a representante discente do doutorado até pouco tempo, e eu saí justamente por causa da sobrecarga que isso também representava, né? Mas eu abracei essa causa durante um bom tempo, e né, sabe que eu briguei muito pelos alunos. E, bom, nós éramos em 2019 cerca de 37% do total de alunos. Quando a gente olha para os professores, esse número cai muito. Nós temos só 10% de professores na engenharia nuclear. A Iná é uma delas e nós temos uma outra professora também. São só 2, né? Então, esses números eles têm que melhorar muito. E para isso, eu acho que esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui agora é fundamental, né? É bom que a gente tenha em quem se espelhar. A gente precisa saber que é possível, porque muitas vezes parece que não é, né? Então, só para localizar, a Iné já até falou da minha filha mais velha, que eu nem ia comentar, porque né, eu achei que eu tinha que me remeter, me prender mais à questão do doutorado, mas talvez seja válido, porque essa gravação que nós estamos fazendo, ela vai também ser transmitida às alunas de graduação. E, para que elas saibam, durante a minha graduação, eu já tinha uma filha pequena, e eu trabalhava à noite, estudava de dia na UERJ, e muitas vezes eu precisava levar essa filha para a faculdade. Eu fiz matemática. Eu traumatizei a criança. Ela fez história, acho que foi vingança. Hoje ela já é formada pela UFRJ também. E, enfim, agora eu vou me remeter mais à questão do doutorado, né? Eu comecei o doutorado, fiz todas as matérias em 6 meses, engravidei. No ano seguinte eu tive o meu filho, fiquei afastada, mas ainda assim eu consegui qualificar no tempo correto. Bom, até aqui tudo razoavelmente bem, né? Os transtornos normais de quem é pós-graduanda, de quem é mãe na pós-graduação. E aí, no momento em que eu estava me preparando para ir para a USP para fazer parte do meu trabalho, que era para o artigo, que é obrigatório, como a Ináia falou, para a defesa de tese, veio o isolamento social no Brasil. Eu achei interessante porque foi justamente no dia que eu fui falar com o meu orientador sobre a autorização, né, para ir e tal. Enfim, fechou tudo e eu pensei, tá, tudo bem, então eu volto para casa e vou dar conta de tudo. Por que mulher não pensa assim, não é? A gente sempre dá conta de tudo. E, sendo um pouquinho arrogante, sim, eu sempre dei conta de tudo. Desculpa a arrogância, mas até aqui tudo deu certo, na medida do possível. E aí, não, vou cuidar da casa, vou cuidar da criança, né? E vou fazer o meu trabalho. Só que não, como dizem os brasileiros, né, no popular. O que aconteceu foi uma sobrecarga absurda do trabalho que eu tinha. Bom, em especial, no meu caso, o meu marido trabalha embarcado, né? Então, nós ficamos com ele aqui metade do mês, a outra metade não. O que significa que o meu filho depende exclusivamente de mim. E você imagina o que é ter uma criança no meio de uma pandemia, que não pode ter amiguinhos, que não pode ver os avós, que não vai à escola, que simplesmente nem mesmo sai de dentro do apartamento. E, ao mesmo tempo, você quer trabalhar, como se nada estivesse acontecendo. Isso simplesmente não foi possível, né? E o meu trabalho parou. Bom, o que eu fiz? Comecei a conversar com os meus colegas, né, para ver como é que estavam as coisas. Estava na fase de transição, de representação, nós começamos a criar alguns grupos de conversa, e aí eu notei que mesmo os meus colegas, que são pais no doutorado, estavam, na verdade, aproveitando o momento para trabalhar ainda mais. E eu falei, poxa, o que tem de errado? Por que eles conseguem trabalhar e eu não? Caiu uma ficha, né? Fez um download, como eu uso por aí de vez em quando. Falei, o que tem de diferente? Bom, o que tem de diferente é o que sempre teve de diferente, que já existiram milhões de pesquisas, né, milhares de pesquisas a respeito do assunto, que é
a sobrecarga que uma mulher tem. Isso é um fato. Só que na pandemia, isso intensificou de uma tal forma que, buscando dados exatos sobre as mães na pós-graduação, eu descobri que somente 13% dessas mães conseguiram continuar os seus trabalhos. Então me senti ótima, relaxada, porque eu descobri que uma porcentagem muito pequena de mulheres na pós-graduação conseguem trabalhar? Não. Vem a culpa, que é uma eterna companheira da maternidade. Né? Então, o que acontece com a culpa materna? Você, quando cuida demais, você está sendo intrusiva. E quando você acha que não está cuidando como deveria, você se sente negligente. Enfim, isso vem de uma construção social de dispositivo amoroso, dispositivo materno que existe com as mães. Esse dispositivo ele é visto de uma forma tão interessante que você não vê, por exemplo, em fotografias, em propagandas por aí, mães infelizes. Porém, ainda assim, nós temos catalogado as 72 patologias que afetam as mães, patologias maternas. Bom, o que eu devo fazer, então? E se eu for uma mulher que decidi não ser mãe, tenho lá por volta dos meus 45, 50 anos, sou tremendamente bem-sucedida, muito dedicada à minha carreira, não tenho um companheiro, enfim, como é que a sociedade me vê? Ela me vê como uma mulher infeliz. Porque o dispositivo da eficácia, ele é associado ao homem. O homem é um ser muito eficaz, ele é um homem maravilhoso. Não necessariamente a mulher. Isso não é bem verdade. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, existiria um Stephen Hawking mulher? Seria o marido a cuidar dele, para que ele pudesse criar? Ou seria a mãe, a avó, a tia do Stephen Hawking que estaria cuidando dele? Cuidando dela, no caso. Enfim, vocês veem por aí, por exemplo, vocês que têm experiência na área de física aplicada, vão muito ao INCA. Vocês veem homens cuidando daqueles enfermos lá? É uma coisa muito rara, não é? Então, nós somos cuidadores e os homens são provedores? A gente tem que permanecer com esse pensamento? É só uma reflexão. Bom, na UFRJ, existe um grupo chamado Mães da UFRJ, que é um grupo de apoio, né, que normalmente faz coisas do tipo, eu tomo conta do seu filho enquanto você assiste aula, e você faz o oposto por mim quando eu tiver que assistir aula. É uma coisa muito legal. É uma ideia que veio, na verdade, da UF. Existem alguns grupos na UF, tipo o NIEM, que é um núcleo de estudos interseccionais da maternidade, que já deu soluções, já deu 13 saídas para as mães do pós-pandemia, as mães que pertencem à academia. Então, soluções já existem, como a Lu colocou, né? A gente só precisa que alguém nos ouça, que alguém nos veja. Então, para eu não me estender além do que eu já fiz até aqui, eu só gostaria de falar exclusivamente para as alunas na pós-graduação e na graduação, que são mães, que é possível. Eu estou aqui, eu estou tentando falar por vocês, nós não somos invisíveis. Então, gostaria muito que vocês se sentissem abraçados e gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar, né? Moni, muito obrigada pela tua fala. Muito, muito mesmo. É uma fala que chega a ser emocionante. Eu conheço parte do teu percurso. Eu sou duvidosa em dizer, né? Até o último dos últimos minutos eu falava, não saia da representação discente dos alunos, pelo amor de Deus, não saia. Eu sei o ótimo trabalho que ela faz. Bom, e agora eu vou passar para uma pessoa que quando eu estava no meu mestrado, com as minhas dúvidas eternas de menina entrando, ela estava lá me dando os conselhos dela, falando comigo, e toda dona de si, e falando, e conversando, e me dando vários conselhos.
E aqui eu chamo de diva porque ela é a minha diva, que é a Ana Letícia do da Senem. Por favor, Ana, a palavra é tua. Eu já falo muito, né? Já tinha um texto enorme, mas eu não posso deixar de dizer que eu estou muito emocionada com a fala da Mani, porque a maternidade também faz parte da minha trajetória na área nuclear, e esse momento em que eu conheci a professora Inayá, eu estava com um bebê de 1 ano e pouco, né, numa transição de carreira, e que eu banquei esse mestrado na área nuclear em segredo com a babá, porque o meu marido, você já está desempregada e vai fazer um mestrado sem bolsa. Então eu falei que eu estava indo só fazer um curso, e assim como... E era uma troca, porque muitas vezes o meu curso de engenharia química tinha uma deficiência, né? O meu currículo não tinha álgebra, e aí a Inayá me ajudava muito, né? Porque eu tinha que correr sempre para casa, porque eu tinha que estar em casa a hora que a babá ia embora. Porque nesse momento ainda não tinha condições de botar a Giovana numa creche em horário integral, porque eu não estava trabalhando, né? Eu trabalhava como autônoma, mas era uma relação muito prazerosa e foi um momento muito prazeroso. Então, fora esse prólogo, vamos começar. Eu quero agradecer, né, a professora Inayá pelo convite. Eu estou muito feliz. Todas vocês, em algum momento, cruzaram esse meu caminho profissional e ainda estão nele. E eu me sinto muito orgulhosa de poder participar de uma atividade pela celebração dos 100 anos da universidade, da UFRJ, porque eu vejo a universidade como uma esfera muito importante na construção de uma sociedade. É uma esfera de poder, de difusão de conhecimento, e a gente tem visto esse trabalho belíssimo que a UFRJ tem feito nesse momento, um momento muito parecido com o que ela viveu na década de 60, quando a gente tinha outro problema de saúde muito sério no Brasil, e que naquele momento também a gente tinha um governo que promovia essa falta de crédito à ciência, que foi a poliomielite, né, com a participação do CEBI, que a universidade passou por uma reestruturação. Nessa época, a UFRJ perdeu o direito de se chamar Universidade do Brasil, né, numa tentativa de padronização. Isso mexe com a identidade, né, de qualquer instituição. Ela recuperou esse direito nos anos 2000, mas até hoje ela não consegue voltar a ser chamada de Universidade do Brasil, né? E no momento da história da UFRJ, ela fez uma opção muito certeira por estar junto com o Programa Nuclear Brasileiro, junto com outras universidades. E eu digo certeira porque eu vejo a energia nuclear, né, ao longo da história, né, no mundo e no Brasil. O Brasil sempre foi contemporâneo à história da energia nuclear. A gente já estava lá na década de 50 com a nossa UFIMA, então o nosso programa ele é extremamente contemporâneo até hoje, e ela tem tido um papel importantíssimo alavancando tecnologia. Hoje a gente consegue, através da comunicação, que o cidadão ele perceba esses benefícios, esse protagonismo da energia nuclear na vida, no dia a dia. Então, a gente pode citar os exames, né, o quão sofisticado hoje são os exames de medicina nuclear, a qualidade dessas imagens, a precisão, a sensibilidade dos equipamentos e dos métodos que a gente emprega. E eu fico muito orgulhosa de ter estado dentro da UFRJ desde a minha graduação, porque muito dessas coisas acontecem, essas pesquisas elas acontecem primeiro, né, lá no Programa de Engenharia Nuclear da COP, e hoje lá na Escola Politécnica com a graduação. Então, é muito bom a gente ver que a gente está contemporâneo e acompanhando todo esse avanço que a energia nuclear traz para a sociedade.
E eu digo que a UFRJ fez uma opção certeira porque a energia nuclear hoje ela está no centro das grandes angústias da sociedade, da nossa sociedade, né? A gente tem essa questão da ampla distribuição de energia elétrica, que a gente não consegue conceber um mundo hoje com redução de recursos de energia elétrica e de geração, né, de energia elétrica. Num país como o nosso, que até o início da década de 2000 a gente precisou de um programa de luz para todos. Eu mesma presenciei nos meus trabalhos de campo na área de petróleo, a gente chegar em comunidades em que não existia luz elétrica no Nordeste. Então, no Brasil, essa ampla distribuição de energia elétrica é muito importante. E desde a retomada dos programas nucleares por torno de 2005, a gente tem visto crescendo essa utilização da energia nuclear na área de geração nucleoelétrica, e com a inserção da China, dos países do mundo árabe, hoje com os pequenos reatores modulares, que a gente vê com protagonismo, né, a presença dos Estados Unidos, mas vê que isso já é uma discussão mundial. A gente já teve na Agência Internacional, no final do ano passado, né, um meeting grande sobre regulamentação, como é que os países membros vão se estruturar para isso. O problema da descarbonização, que é latente para o mundo todo, e a energia nuclear figura no centro das soluções. O problema do legado para as próximas gerações. Hoje em dia, você não consegue fazer políticas públicas nas áreas tecnológicas sem se comprometer com as gerações futuras. E a energia nuclear faz isso de uma forma brilhante. A gente tem processos de descomissionamento cada vez mais responsáveis, alinhados com políticas nacionais de rejeitos. A gente tem um programa que nasce seguro. A maioria dos programas de desenvolvimento tecnológicos, como a óleo e gás, a indústria química, primeiro nasceu o programa e depois, por necessidade, até por imposição, lições aprendidas dos acidentes, esses programas foram sendo regulamentados para a segurança. A energia nuclear ela já nasceu com um arcabouço de regulamentação de segurança, e isso é muito bom. Então, agora, voltando à minha experiência pessoal, eu sou pesquisadora da Comissão Nacional de Energia Nuclear, trabalho hoje na Diretoria de Radioproteção e Segurança, que é responsável por fiscalização e regulação de instalações nucleares. As pessoas colocam, né, sempre uma grande dúvida do que é o regulador, que é um regulador que é pesquisador, o que um pesquisador faz lá na Diretoria de Fiscalização e Segurança. E a minha resposta é associada a tudo isso que eu disse, né? A energia nuclear ela é uma indústria extremamente dinâmica que acompanha, né, a evolução da sociedade, ela tem uma inserção e uma relação com as partes interessadas muito forte, então ela está sempre acompanhando os movimentos das populações, e com isso o regulador ele tem que estar o tempo todo pesquisando todas essas utilizações, todas essas aplicações da energia nuclear, para ver se os métodos dele de regulação eles são adequados ou se eles precisam evoluir, né, na medida em que essas utilizações ou são criadas ou são ampliadas. E com relação à pandemia, essa pandemia, quando ela aconteceu, eu pensei, se hoje eu estou lá no grupo de análise de riscos, né, no grupo de análise de segurança probabilística, trabalhando com processo de tomada de decisão, e uma das áreas que eu estudo é a governança, né? No meu caso, a governança pública, porque se eu tomo decisão baseada em riscos,
eu tenho um aporte de subsídio da área técnica, mas quem toma essa decisão são gestores e líderes. E como é que está esse processo de gestão, como é que está a governança dessas organizações para que esses líderes tenham condições de tomar decisão baseada na informação de risco. E quando a Covid chegou, eu pensei, nossa, a gente tem na nossa área, decorrente de um acidente nuclear, uma situação muito parecida com essa, em que a gente vai precisar tomar decisões pessoais, a nível pessoal, a nível organizacional, e a gente precisa de informações, e o principal, a nossa ameaça é muito semelhante à ameaça dessa pandemia, porque ela é uma ameaça invisível, inesperada e desconhecida. Então, para a população geral, a radiação ela vai ser uma ameaça invisível, ela vai ser desconhecida, e eu comecei a me questionar como é que a gente ia lidar com isso na área nuclear também, vendo todo o reflexo da pandemia. E comecei a me aprofundar nisso, a conversar com os meus pares na agência internacional, a acompanhar os relatórios que os países membros, inclusive o Brasil, mandam para a agência, e achei que eu ia, assim, em 20 dias, produzir um artigo, abrir um grupo de discussão na Abrisco, mas total engano, porque eu me deparei com uma realidade muito nova. Primeiro, eu não conhecia a minha casa. Minha casa era, fazendo uma comparação com os municípios, ela era um município dormitório. Eu saía de manhã cedo, chegava de noite, eu não sei como é que as coisas funcionavam, e nada funcionava aqui. Eu tinha um escritório que não servia para trabalhar, eu tinha um computador desatualizado, nada que funcionava. Ela tinha uma dinâmica própria, que eu não conhecia, e tinha um fato muito engraçado, que era a primeira vez na história da minha relação com a minha filha e do meu casamento que eu estava disponível. E eles acharam, cada um da sua forma, que eu estava disponível e, assim, de férias. Então, eles não entendiam eu ter que trabalhar, e eu também queria aproveitar deles estarem ali. Eu nunca tinha estado com a minha filha assim, né? Então, fora as férias, e nos últimos anos, ela não quer mais passar férias com a gente. Então, eu comecei a ficar muito dividida, cheia de culpas, né? E agora, de um mês para cá, começou um fato novo. Eu comecei a perceber, comecei a procurar me organizar no meio disso, que tem uma questão também dos nossos mecanismos emocionais, neurológicos e fisiológicos. Que, assim, o nosso corpo, o nosso cérebro, eles tinham memória. Então, para mim, a maior dificuldade está sendo não deixar, criar rotinas que não deixem que o meu corpo perca essa memória de movimento, de sedentarismo, de adrenalina, e, ao mesmo tempo, manter uma concentração mínima suficiente para trabalhar. Só que essa concentração mínima suficiente, ela está indo toda para a produção do trabalho da CNEM, né? Primeiro que eu entendo que a gente tem responsabilidade em garantir que essas usinas estão fiscalizadas, regulamentadas, manter esses projetos de regulamentação, processos de regulamentação funcionando, né, operacionais, poder dar resposta para a sociedade. A gente está tendo agora a parada de Angra 2 durante a pandemia, que é uma experiência completamente nova, e a gente teve que estudar muito, algumas áreas mais do que outras, para garantir que ela ocorra com segurança e que as consequências dela nos processos, tanto neutrônicos como termohidráulicas, nos próximos ciclos, sejam minimizadas. E aí
essa pesquisa que eu considero extremamente relevante, né, de governança pública, dessa transversalidade entre governança, liderança e processo de tomada de decisão baseada em riscos, ela ficou em segundo plano. Mas ela ficou em segundo plano porque eu tive que fazer um esforço enorme para jogar toda a minha concentração para manter a rotina de trabalho. Mas vai muito de encontro ao que a Mani falou, porque a gente está num universo masculino e eu vejo que os meus colegas de trabalho trabalham muito, mas porque eles têm assim, eles são perdoados por trabalhar muito, então eles são isentos das atividades domésticas, porque é só dizer, não, peraí que eu estou trabalhando. Quando eu digo, peraí que eu estou trabalhando, nossa, mas eu só pensando no seu trabalho, nossa, mas aí a casa vai ficar desse jeito, você não está vendo, não está dando importância, que é uma cobrança cultural da nossa sociedade, né? Então, eu queria deixar esse depoimento para vocês e Nayá, eu te devolvo a palavra com muita satisfação em ter estado aqui com todas vocês. Obrigada, querida. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Só gratidão. Bom, eu comecei como ex-aluna e agora eu tenho que passar a palavra para uma outra queridíssima ex-aluna, que ao contrário de todas nós, ela está no meio privado. É uma coisa bem diferente e eu acho que ela tem muita, muita experiência para dividir com a gente nesse tema da pesquisa nuclear, nesse tema da pandemia, nesse prisma completamente feminino, porque ela hoje é uma gestora numa empresa privada, multinacional. Bem-vinda, Alice, nossa engenheira nuclear também pela UFRJ. Sua palavra, por favor. Muito obrigada. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com essas outras mulheres maravilhosas. Com a Ju, que é minha veterana, né, na faculdade, com a Inayá, minha professora, né, e com todas as outras que eu também tive o prazer de ter contato durante a carreira, em atividades, às vezes, de divulgação científica também, né? Então, assim, é um prazer para mim muito grande estar celebrando esses 100 anos da UFRJ, que é uma universidade que foi realmente um marco na minha vida. Eu tenho uma vida antes do UFRJ, uma vida pós UFRJ, né? Na minha família, eu sou uma das primeiras a ter um diploma de graduação, então, realmente, o poder transformador da minha vida que teve ali na UFRJ foi muito grande. Fora que foi onde eu encontrei a minha grande paixão, que é esse setor que nós todos trabalhamos, né? Então, foi ali que eu descobri esse amor e essa missão pela ciência e tecnologia nuclear. Então, assim, eu vou ser eternamente grata ao UFRJ e gostei tanto que voltei todo sábado para fazer o MBA depois da faculdade. Enfim, então é um privilégio muito grande para mim estar aqui nessa situação, nesse evento. Eu sou engenheira nuclear, como a Inayá falou. Hoje eu trabalho na Westinghouse, que é uma multinacional do setor, gerenciando o escritório da empresa no Brasil e lidando com o desenvolvimento de negócios da empresa na América Latina. Então, eu lido além do Brasil com outros países aqui na América Latina. Eu comecei na empresa na parte de engenharia de combustível, fazendo cálculos termohidráulicos para recarga de reator. Então, tem algum assunto em comum aqui entre algumas de nós, né, nessa área. E realmente, trabalhando no Brasil, eu sempre trabalhei remota de alguma forma, né? Eu tenho um escritório aqui que eu gerencio com algumas pessoas que trabalham aqui, mas o meu grupo, em geral, a maioria ficava nos Estados Unidos. Então, eu tinha uma certa experiência com o trabalho remoto e quando chegou a época da pandemia, assim como a Juliana mencionou, eu já tinha acesso a ferramentas para continuar esse trabalho sendo feito em casa. Então, em termos de transição de utilização de ferramentas, foi um pouco mais fácil porque eu já utilizava essas ferramentas, né, para fazer esse trabalho. Parei de ir para o escritório, parei de ter reuniões presenciais com parceiros e clientes aqui no Brasil, com certeza.
parei um pouco antes devido a um acidente pessoal, né, que eu estava me recuperando, mas acabou entrando durante a pandemia. Mas continuei o trabalho normal, né, utilizando as ferramentas que eu já tinha acesso. Hoje, como eu falei, eu trabalho nessa parte um pouco mais comercial e eu tenho que saber um pouquinho de todos os serviços, equipamentos e produtos que a empresa tem. Então, no lugar de me aprofundar em um assunto específico, eu tenho que saber um pouco da engenharia de todas as coisas para poder entender, junto com os nossos parceiros, as necessidades, os desafios e apresentar soluções, desenvolver soluções em conjunto, para dessa forma garantir o funcionamento ótimo dos reatores, né, nucleares ao redor do mundo. A Westinghouse fornece serviço não só para o Brasil ou para a América Latina, mas para países ao redor do mundo. E isso me permitiu ter um leque de conhecimento em áreas que antes eu não tinha. E dentro desse setor, tanto quando eu estava na parte de cálculos de recarga de reator, quanto agora num setor um pouco mais gerencial e comercial, eu sinto o número mínimo de mulheres que são presentes, né, dentro das organizações, não apenas na academia, mas dentro das organizações também privadas. A gente tem essa falta de mulheres em cargos de liderança, a gente tem falta de mulheres em setores técnicos, engenheiras fazendo esses cálculos. Como foi falado aqui, é muito comum em discussões de alto escalão eu ser a mulher, a única mulher e a mulher mais nova, ou ser entre as poucas mulheres que estão ali na discussão. Já teve casos que eu entrei como engenheira e perguntaram se eu era secretária do presidente que estava ali, porque pessoas não me conheciam, enfim. Eu não tomei na hora como ofensa por conta de saber que a pessoa não me conhecia, mas ao mesmo tempo eu consegui enxergar que, por que não? Por que eu teria que ser a secretária? Não tem nenhum problema na posição, claro, mas eu estava ali como uma engenheira, né? Então, assim, a gente enfrenta, assim, essas dificuldades ainda no setor como mulher, tanto na academia quanto no setor privado. Dentro dessa situação de pandemia, como a Ana mencionou, eu acredito que na sociedade em geral tem lições aprendidas do setor nuclear. Eu até recentemente fiz uma análise rápida, que eu também não tive tempo de fazer mais aprofundada, sobre comunicação de risco, como ela é feita dentro do setor nuclear, como ela é feita agora na pandemia e das lições aprendidas que nós podemos tirar, que o setor pode ensinar. Mas houve grandes mudanças também dentro das organizações, mesmo essas como a minha, que já tinham as ferramentas, né? A demanda de trabalho multiplicou exponencialmente. Aquela expectativa de porque você não vai mais poder ir nas reuniões, você não vai poder mais ter as conversas presencialmente, a demanda vai diminuir, foi completamente enganada. O ritmo de reuniões é tamanho que muitas vezes a gente implora para a reunião acabar um pouco mais cedo para você poder ter um respiro antes da próxima reunião. Já teve dias que eu tive mais de 12 reuniões no dia seguidas, e aí mudar a mentalidade de um assunto para o outro assim tão rápido, você acaba confundindo o assunto que você está lidando de uma reunião para outra. Você precisa de um tempo para entender qual é aquela conversa dessa vez. Então eu precisei desenvolver um método de organização assim que eu já me organizava, mas eu precisei aumentar isso assim de uma forma. Então hoje eu tenho um quadro de 1,20 m na parede onde eu monto toda a minha agenda, e no dia anterior eu faço a lista das reuniões que eu tenho programadas, escrevo os pontos todos para eu poder atender a demanda dos próximos dias. E nesse trabalho extra que eu estou tendo para isso, eu me imagino, eu não tenho filhos hoje, mas e as famílias que têm? Então, na empresa hoje, nós temos pequenos colegas de trabalho que muitas vezes participam das ligações, porque quando a gente está na ligação com uma pessoa, tem uma criança no fundo falando, e para tentar entender como nós temos falado aqui, esse novo normal, a gente tem que entender a participação desses novos colegas de trabalho
nas ligações, porque as famílias estão lidando com essa forma. Isso não é só o Brasil, os Estados Unidos, que grande parte do meu grupo trabalha. Nós temos notado muito isso, o barulho de crianças ao fundo, a interrupção de algumas reuniões para poder atender a demanda ali daquelas famílias e muitas vezes essa demanda aumentada de trabalho, as pessoas não conseguiam nem lidar com a demanda normal no início da pandemia, com tudo, com as crianças, com a casa ou com os pais, porque muitas famílias trouxeram os pais para ficar junto, né, dos grupos de risco. E aí, além disso, teve um aumento da demanda. E isso tem afetado muito mais as mulheres, porque na nossa sociedade, sendo no Brasil ou sendo fora, a responsabilidade da criação das crianças ainda é jogada na mulher. E aí eu vejo situações onde os dois, o pai e a mãe, estão em casa trabalhando, mas o pai tem o escritório para poder não ser interrompido e a mulher não, tem que trabalhar perto das crianças para poder atender essa demanda das crianças e do trabalho. Então, dentro também dessa situação remota, nós temos que ser muito mais vocais. Antigamente não, as pessoas quando estavam trabalhando nos escritórios e tinham alguma dificuldade ou precisava de alguma coisa, era muito mais fácil você bater na cadeira do seu colega de trabalho, pedir ajuda. E agora estamos no computador, no telefone, no celular, lidando com a casa, lidando com as demandas, lidando, no meu caso, com a recuperação de um acidente, a fisioterapia. E aí, preciso de alguma coisa, eu preciso ser muito mais proativa nesse pedido, nessa demanda. E aí vem aquele sentimento também que, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, de que a mulher pedindo o tempo todo alguma coisa vai parecer ineficiente, não está demonstrando que consegue resolver as coisas sozinha, porque está o tempo todo pedindo ajuda. Então, uma rede de apoio é muito importante para ajudar nesse processo. Gerenciar remotamente, ser gerenciado remotamente também é muito difícil. A questão de receber feedback pelo seu trabalho, que muitas vezes não é visto porque você resolveu ali e ninguém viu porque você está trabalhando remoto. Então, tudo isso é algo que eu já vivia um pouco por trabalhar, né, nesse meio termo remoto, mas que a pandemia, né, fez crescer e multiplicar de uma forma muito grande. Então, eu vejo que não como o relato de vocês aqui, mas também as organizações privadas têm passado por esse processo. E uma das coisas que me deixa até feliz foi que a minha organização em particular percebeu a necessidade de maior diversidade e agora anunciou uma posição de chefe de diversidade dentro da empresa, onde vai buscar esse balanço, não só em gênero, mas também um balanço racial, né? Não é o foco da nossa conversa hoje, mas também a necessidade dessa diversidade. Então, é uma ação que está finalmente acontecendo numa sociedade que a gente precisava ter sido feito muito atrás, mas eu vejo que algumas organizações estão tomando consciência dessa né, e buscando soluções. Mas dentro do nosso dia a dia, a gente precisa de chefes, gerentes, líderes mais empáticos para entender essa diferença na sociedade do trabalho da mulher e do trabalho do homem e não demandar as coisas das mesmas formas, entender a diferença entre cada ser humano, nem só mulher e homem, mas cada ser humano específico. A minha necessidade aqui no Brasil é diferente da necessidade de uma mulher trabalhando lá nos Estados Unidos com filho e de uma outra mulher trabalhando na Europa sem filho ou com filho também. Então, assim, essa pandemia eu acho que exacerbou a necessidade e mostrou mais claramente a necessidade de empatia pelas organizações, de entender qual é o que aquele empregado necessita para produzir melhor. Porque se fizermos uma demanda igual para todo mundo que está vivendo isso, o resultado não vai ser positivo. Então, assim, a necessidade, como a Luciana falou, de sororidade, de apoio entre umas às outras, a necessidade de nós, como mulheres, sermos mais vocais e
tentarmos entender que temos que deixar claro as nossas demandas nessa situação, principalmente em organizações que não têm uma liderança diversa. Então, tem dificuldade de entender essas demandas, porque se as pessoas que fazem as políticas organizacionais são pessoas que não conhecem as necessidades de todos os diferentes tipos, né, de colaboradores, eles dificilmente vão colocar políticas que atendam aquelas necessidades específicas. Então, nós temos que acabar sendo mais vocais, proativos nessa comunicação. E é isso, eu acho que a pandemia tem ensinado bastante com isso. E também eu acho que tem ensinado um pouco mais de flexibilidade, né, que tanto como os funcionários como as organizações precisam ter. E principalmente para nós mulheres que estamos lidando nesse setor nuclear, que ainda é um setor muito conservador, que ainda é um setor onde as lideranças são muito masculinas ainda e tem poucas mulheres nessas posições. Ensinar essa necessidade de flexibilidade ou exigir ou advocar por isso é muito importante. Eu realmente espero que infelizmente, o que está acontecendo com o mundo se resolva, mas que a gente saia nesse novo normal que nós vivemos falando, aprendendo a sermos seres humanos melhores, entendendo a necessidade dessa categoria que nós somos, mulheres funcionárias, estudantes, funcionárias públicas ou privadas, gestoras, né, empregadas, enfim, o que for, cada um tem necessidades diferentes, mas ao mesmo tempo, na nossa conversa aqui, a gente viu que temos necessidades muito similares também. Então, eu espero que essa pandemia, pelo menos, ajude a ter um trabalho de conscientização, não só da nossa parte de ser mais vocal, de correr mais, de exigir mais o que nós precisamos, enfim, mas principalmente da liderança, das organizações, a entenderem que precisam de políticas que atendam esse grupo que é essencial para o desenvolvimento da tecnologia, que é essencial para a pesquisa, que é essencial para gestão, que é essencial para qualquer cargo de liderança. E essas políticas permitam não só que a gente desenvolva o nosso trabalho melhor, mas a atração de novos potenciais. Porque foi como a Mani falou, né? Ver as pessoas aqui representando, dizendo que é possível, dá a você ou dá às novas gerações essa sensação de que eu posso chegar até ali, porque outra pessoa chegou. Então, acho que é nossa missão também abrir essas portas e trazer, e que essas políticas sejam implementadas para que essas novas gerações cheguem também. É muito difícil você olhar o organograma de uma organização e só ver homem ali na liderança e pensar que talvez ali não é o seu lugar. Então, combater esse pensamento em nós mesmos, mas também ver que dentro do setor nuclear, no Brasil e no mundo, e em outros setores também, mas focando aqui no nosso setor, a gente precisa mudar essa visão, essa aparência de que a liderança é formada só por aquele tipo de pessoa, né? E que nós podemos chegar ali também. Então, eu acho que não sei, eu realmente acredito que eu tento ser otimista, que apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, essa pandemia está dando a oportunidade de repensar, né, e analisar e tentar trazer novas iniciativas. E pelo menos da minha organização eu vi que tanto o movimento Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, quanto essa situação das mulheres trouxe a organização a tomar uma decisão de ter esse novo cargo para implementar mais diversidade na empresa. Então, eu espero que ações como essa sejam multiplicadas em outros lugares e que nós aqui, como enfrentando essas dificuldades, vendo todas as alterações, nós também podemos tomar as nossas iniciativas, né? E pedir isso, demandar isso, fazer nossa parte para que isso se reflita em outros lugares para outras mulheres. E aí eu passo a palavra de volta para a Inayá, porque eu sei que tem outras perguntas.
Obrigada, Alice. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo essas 3 alunas aqui, essas 2 ex-alunas, mais uma aluna que nem foi minha, na verdade, nem dei uma disciplina para a Mani, mas eu me sinto como, de alguma forma, ali, tutoriando, nem que seja na parte da representação discente. Muito orgulhosa de ouvir essas 3 falarem, porque a Ju é notório o falar dela como uma professora hoje experiente. A Alice, quando ela fala, minha boca cai de orgulho que eu tenho, porque é uma gestora nata, né? A Mani, quando ela é da boca, assim, eu fico quieta, né? Então, aqui desse outro lado, temos eu, Lu e Ana, que já temos um pouquinho mais de experiência e a gente, né, vê essas meninas hoje falando, e todas o FRJ, né, foram o FRJ, uma vai largar o FRJ agora, depois, daqui a 1 ano ou 2, né, defendendo a tese. É muito recompensador para a gente. É muito... Para gente que já está no mundo, né? Embora a Ju já esteja, a Alice já esteja, e a Mani também já esteja de uma certa forma, saber que elas... Enfim, eu não tenho palavras. Muito obrigada por vocês aceitarem ter participado junto com as velhinhas do lado de cá, fazerem parte um pouquinho dessa live. Bom, eu queria falar agora uma coisinha, um textinho sobre a pandemia, que eu peguei uma parte de uma socióloga da USP e uma parte que eu tenho pensado muito, que é o seguinte, que a meu ver não é uma realidade se esperar que a gente tenha um desempenho igual ao que a gente estava acostumado. E talvez sequer ter um desempenho algum. Mesmo com bastante tempo em casa, como a Ana já falou. Esta é provavelmente a maior mudança em todas as nossas vidas em termos de operações cotidianas que nós já vivemos. Né? Então, para que a gente tome cuidado, para que a gente possa manter, acima de tudo, a nossa sanidade, antes de entrar num pânico sobre o progresso do nosso andamento do nosso trabalho, ou até a falta dele. Né? Então, não vamos ficar desesperados e nos cobrando. Né? Por quê? Porque isso vai passar. Está sendo difícil? Tá. Vai ser difícil? Ainda vai. Mas há muitas coisas assustadoras entre o ponto A, lá de março, até o ponto B, que a gente ainda não sabe quando vai ser. Mas o ponto B, ele existe. E todos os dias em que estamos em quarentena, nós estamos mais perto desse ponto B. Então, apenas você, eu, Mani, Ju, Ana, Alice, você docente do UFRJ, você aluno, você ouvinte, apenas a gente vai poder evitar o nosso próprio cansaço no meio dessa pandemia. Então, depois de dito isso, eu fecho um pouquinho o tema da pandemia e eu vou fazer uma pergunta para a gente terminar essa roda de debate. Para essas 6 lindas pesquisadoras que estão aqui na minha frente hoje.
E eu vou começar fazendo essa pergunta para a Mani, e quem quiser se manifestar, por favor. Mani, se a sua filha, que hoje já é formada em História, se ela chegasse para você e falasse assim, mãe, eu sou tão orgulhosa da sua profissão, né, de ter feito doutorado em engenharia nuclear, que eu acho que eu vou fazer engenharia nuclear na UFRJ hoje. O que você ia falar para sua filha? Bom, eu diria para ela que ela estava fazendo uma análise social importantíssima, que é o seguinte: quando a gente pensa no desenvolvimento de qualquer sociedade atual, a gente vê basicamente duas coisas como as suas duas grandes bases, que é a energia, desenvolvimento de energia, e desenvolvimento de educação. Sem esses dois pilares, fica muito difícil imaginar o desenvolvimento de uma sociedade qualquer. E a engenharia nuclear abraça esses dois conhecimentos. Não são só esses os conhecimentos da engenharia nuclear. A gente não pensa só em energia quando a gente se remete à engenharia nuclear. A gente também pensa em uma outra coisa que é fundamental para a sociedade, que é a saúde, por exemplo. Então, é o tipo de área de conhecimento que é incrível, é fantástico. É impossível não se apaixonar. Então, venha, faça. Você será muito bem-vinda. Passa a palavra. Eu diria principalmente para as meninas, né, ou mulheres, que se você tem interesse em fazer parte das soluções disruptivas do nosso mundo pós-pandemia, é na nuclear que você vai estar fazendo uma enorme diferença. Vai encontrar barreira? Vai encontrar dificuldade? Vai. Mas a gente está aqui para se apoiar e ajudar a superar isso tudo. A gente não está mais sozinha e você não vai estar mais sozinha. É isso. Eu tenho uma listinha aqui que serve para homens, para mulheres, que queiram vir para a energia nuclear, né? Sob um olhar bem de engenheiro, né? E de que atuou tanto na iniciativa privada, em outros mercados de energia e como agora como regulador. Primeiro, energia nuclear é para pessoas fortes. É uma área apaixonante e controversa que envolve tomada de decisão complexa. Então, não é se afaste se você for fraco, se fortaleçam, se associem, mas venham. É um universo masculino e envelhecido aqui e em qualquer lugar do mundo. Então, exercite o seu sentimento de pertença, se estruture para estar enfrentando essas situações. Não tenta mascarar, né, aquela coisa, já que é masculino, meu dress code vai ser cinza e preto, eu vou querer... Use o seu cor-de-rosa, o rosa-choque, o amarelo, porque não faz a mínima diferença. Os universos masculinos, eles têm umas soberbas de tentar, né? É cultural isso, não é pessoal, mas eles tentam transformar o que não são eles em invisível. Então, não se mude, não se caracterize para estar nesse universo. E esteja dentro com firmeza, de uma maneira assertiva, porque a gente só muda as coisas de dentro. Você só vai poder contribuir para a mudança de um processo se você estiver dentro dele. Então, muitas vezes, você vai ter que negociar com as questões desse processo que você acha que não são tão favoráveis ao seu pertencimento a ele. Outra coisa, estudem línguas. Não existe energia nuclear sem relações internacionais. Então, não basta estudar inglês, você tem que estudar uma terceira língua. E se a gente pensa em relações internacionais, em geopolítica, é muito bom estudar espanhol. A gente precisa se fortalecer como bloco. A gente precisa entender
essa associação em bloco, que é muito comum para os países europeus. Eles fazem isso muito bem para os africanos, para os asiáticos, e apesar de todas as diferenças, eles se enfrentam todo dia, se hostilizam, mas eles exercitam isso. E aqui na América Latina, nós temos uma falsa democracia em relação a esse convívio maravilhoso, mas é muito na área nuclear, nem sempre vai ser assim, e a gente precisa exercitar isso. E a gente tem o Foro Ibero-Americano, que é uma excelente oportunidade para isso. Então, existem milhões, a área nuclear oferece uma multiplicidade de caminhos, e venham, mas tenham consciência que a gente precisa se estruturar depois que bota o pezinho dele. Isso aí. E eu acho que o que eu falaria é o que eu falo para os alunos da engenharia nuclear da FRJ, que a gente tem um grupo de alunos e ex-alunos, né, que sempre quando eu posso, eu envio para eles oportunidades de intercâmbio, de estágio, de intercâmbio internacional, e falo com eles que são vocês que vão fazer a diferença. Vocês que são a nova geração, e a gente só faz a diferença juntos. Vocês precisam ser diversos tanto no gênero, trazer mais mulheres, diferentes etnias, diferentes backgrounds, diferentes culturas, porque a diversidade traz junto uma inovação enorme, uma criatividade enorme. Então, se vocês querem construir novas usinas no Brasil, se vocês querem construir um país com um olho mais sustentável, com uma matriz energética mais sustentável, um país desenvolvido, que são vocês que vão estar tomando a decisão. E toda a diversidade, como eu disse, traz a inovação junto e vai trazer novas soluções para que nós possamos tomar decisões aí para uma sociedade melhor, e decisões baseadas na ética e num país mais igualitário também. Minha fala vai ser bem similar. Eu acredito muito em ser parte da solução. E ser parte da solução de grandes problemas globais que o mundo vive hoje, inclui ser do setor nuclear, porque a tecnologia, a ciência nuclear é parte da solução de muitos desses problemas, né? Que vão muito além da mudança climática, que é algo que vem à nossa cabeça logo, mas que vão desde acabar com a fome, há problemas de água ao redor do mundo, igualdade também. Então, eu acho que ser do setor nuclear é ser parte da solução desses grandes problemas. E eu acredito muito também em não deixar que os outros façam o que eu posso fazer. Então, para aquelas que querem vir para o setor, como foi falado aqui, é um desafio. Tem muitas coisas para serem melhoradas ainda, mas é saber que vocês vindo vão trabalhar para ser parte da solução desses problemas, né? E enfrentar os desafios juntos. Como foi falado aqui, nós não somos sozinhos, nós somos uma comunidade, e eu queria aproveitar para apresentar uma das comunidades que apoia esse grupo, que é a Women in Nuclear, né? Mulheres e Nuclear, que é uma organização global que foi criada lá em 1993, que tem o foco de mulheres desse setor, independente do seu curso, se é engenharia ou se não é engenharia, se você só tem interesse pela área nuclear ou se você atua ativamente no setor. Esse é um grupo que tem esse foco em você, e é um grupo que procura não só motivar mais mulheres a entrar no setor, mas também entender as necessidades dessas mulheres, né, dentro do setor. E eu falo porque eu participo de dois. Um grupo é na minha organização, a Win Westinghouse, que dessa situação tem buscado promover atividades, como, por exemplo, o Clube do Livro sobre liderança, para desenvolver ações de ferramentas de liderança e criar apetite de liderança nas mulheres da organização para ascender mais mulheres a essas posições. E um outro que eu tenho muito orgulho de fazer parte é do Women in Nuclear Brasil, que é o capítulo do nosso país, que tem, no momento, tido discussões quase que diárias de como adaptar agora a nossa missão e nossa visão para entender essa nova situação no Brasil. E no mundo, mas focado nas mulheres no Brasil.
É um grupo que está ali para se apoiar, que está ali para entender os desafios da mulher nesse setor, e entender quais são as ações que nós, como comunidade, né, dando a mão umas às outras, podemos tomar para ajudar a enfrentar todos esses desafios durante a pandemia, ou pós-pandemia e no futuro que a gente ainda vai construir juntas, né? Então, é o que foi falado aqui. Nós somos um conjunto, estamos juntas, e se você escolher vir para o setor, seja muito bem-vinda. Nós vamos abraçar e enfrentar tudo que tiver que enfrentar e fazer as mudanças todas que tivermos que fazer juntas, de mão dadas. Gente, muito obrigada. Eu queria que todos deixassem o microfone aberto. Eu queria pedir que a gente desse uma salva de palmas aos 100 anos da UFRJ, que a gente desse uma salva de palmas a todas mulheres nucleares que fazem parte dessa história linda que a gente está acompanhando e fazendo parte dela também. A UIN, que todas nós somos UIN aqui, todas nós 6 fazemos parte dessa organização que a Alice acabou de apresentar, né? Que é Women in Nuclear Brasil, né? Todas nós somos parte dela, todas nós nos encontramos. Eu reencontrei a Juliana nessa organização, e uma salva de palmas para essa roda de debates que foi maravilhosa. Vamos terminar com palmas? Bom, Nayara.